Peço aos irmãos que intensifiquem ainda as orações pela minha filha, Iana. Iana, há 2 dias, passou mal em casa, pressão 6/8. E ficou aproximadamente 7 horas em observação no hospital. Melhorou ontem e hoje à tarde, já perto do horário de virmos para a igreja, ela teve outra baixa de pressão, 8/6. Júlia está me consertando ali, que ela é quase enfermeira. Pressão 8/6. E hoje à tarde, mais uma vez, a pressão dela baixou muito. E a pastora já tinha se preparado para vir para a igreja, mas ficou com o Iana em casa. Amém, irmãos? Continue orando pela minha casa. Eu costumo dizer que todo pós-festa nós recebemos as retaliações, né? Mas o inimigo, ele pode tripudiar no inferno. Ele pode sapatear no inferno. Não há problema. Ele pode ficar endemoniado lá dentro do inferno. Há um Deus maior em nossas vidas. É um Deus maior na vida dessa igreja. Amém? E eu já estou liberando essa palavra. Nenhuma arma preparada, forjada contra o teu patrimônio, que é a tua casa, a tua família, prosperará, porque maior é aquele que te chamou. Aleluia. A pastora já me consertou aqui. É 8/6. 6/8 não existe. Meu Jesus. É verdade. Abram suas Bíblias, por favor. O livro de Ruth. Capítulo 1. Nós vamos ler do 11 ao 16. Eu queria muito sua atenção. Porém, Noemi disse: tornai, minhas filhas. Diga comigo, tornai. Por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-ieis até que viesse a ser grandes. Deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas. Que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se desgarrou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Diga comigo, as filhas choraram. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também, pois após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Curva a tua cabeça. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais.
depender é como viver perigosamente mais. Eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. E mesmo que minha alma me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, lançar no teu amor. O tempo não pode apagar as muitas águas. Nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas. Nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que Tudo vai se cumprir. Pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei. E tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o Senhor estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. tudo vai ficar bem. Olha para essa pessoa com carinho, diga para ela, tudo vai ficar bem. Pega na mão dela, coloca a mão no ombro dela assim, diga assim, vai ficar bem. Mas fala como profeta, diga assim, o diabo queira ou não, vai ficar tudo bem. Churibrian, choramantoraia. Me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Coloca o tema da mensagem, por favor. No 3, 1, 2, 3. Quando tudo se vai. 1, 2, 3. O texto fala exatamente sobre uma fuga. Diga comigo, fuga. De alguém que não quer se submeter a um processo. O capítulo 1, versículo 1 do livro de Ruth fala exatamente, me ajuda aqui, pega o microfone aqui, Moreno, não vou precisar de você hoje. Fala exatamente assim, sucedeu o que nos dias em que os juízes julgavam. Diga comigo, no dia em que os juízes julgavam, houve uma fome. Diga comigo, fome na terra. Então a vida aqui não está fácil. A vida aqui está um tanto que difícil. O livro de Juízes é exatamente a história de Israel em um dos seus pontos mais sombrios, em um dos seus pontos mais baixos. Israel não está numa condição boa. A propósito, há divisão entre o povo de Israel nesse tempo. A crueldade se instaura nesse tempo. A apostasia é evidente nesse tempo. E há guerras, e não somente guerras, mas há vergonha, Tiago. Israel está passando por uma situação que para ele é uma situação vexatória, vergonhosa. Porque o que faz uma nação forte, o que faz uma nação poderosa, é justamente esse abastecimento que vem do céu para a terra. Pega isso aqui. O que faz de você forte é o abastecimento que vem do céu para a terra. A terra é você, a vida é sua, é o que vem de Deus para a sua história. Você pode ter tudo que te cerca aqui, mas se você não tem Ele, você não tem nada. E eu vim pregar para alguém aqui que é dependente dEle. Quem não é, não deveria nem estar aqui. Mas quem é, levanta a mão, esboça uma reação, diga para Ele: eu preciso da tua vida na minha vida.
O texto de Juízes 17, coloca para mim, por favor, aí. Fica ligado aí no telão. Vai, Maurinho, deixa o microfone ligado. 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, se não há rei, cada um faz o que quer. Só que um governo que não é estabelecido debaixo de uma liderança, ele vira o quê? Um governo bagunçado. Então cada um está fazendo o que quer aqui. Isso aqui vai trazer consequência. Diga comigo, toda vez que eu faço o que eu quero, sem estar estabelecido debaixo de uma palavra de Deus sobre a minha vida, vai dar bagunça. Vai dar bagunça. Então melhor é estar debaixo da palavra do que viver uma vida dissoluta, desordenada, sem uma direção, sem um caminho. É por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É melhor estar debaixo dela do que estar em cima de qualquer outra coisa. É melhor estar debaixo dela do que estar em cima de qualquer superfície. A palavra de Deus. Quem tem glória dá glória, quem não tem se cala e vai embora, mas esboça uma reação. Pastor, você me mandou embora? Mandei. Você não dá glória? Tô calmo, gente. Olha para essa pessoa que está do seu lado com muita educação, que eu aprendi isso, eu gostei. Diga para ela assim, mas fala olhando no olho. Diz, é impossível fugir, viu? Fala, sua fujona, seu fujão. É impossível fugir. A verdade é que nós estamos diante de uma família aqui que toma uma decisão errada e troca a escassez de um lugar que é a geografia de Deus. Pega isso aqui. Troca a escassez de um lugar que é a geografia de Deus por 3 funerais. Porque o lugar que está escasso, que faz a família se locomover, porque a família acha que tem escassez nesse lugar, é o lugar que Deus quer que a família fique. O problema está aí, que muitos de nós julgamos ser aprovados por Deus quando está tendo bonança. Há momentos de escassez na nossa vida que Deus está. Deixa eu falar de novo. Há momento de dificuldade na minha vida e na sua que Deus está. Então nem tudo que está cheio de flor demais, bonito demais, Deus está. Há momentos difíceis na minha vida e na sua, territórios difíceis, ambientes difíceis, que Deus está nele. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Eu estarei contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Canta aí. Se seu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está batendo no meu coração, está doendo de Deus, cadê Jesus? mas olha só quem vem aí, andando pelas águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando a ordem para o vento. Sou eu dono do vento, sou eu dono, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Levanta as suas mãos, cidade Maf, que eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Independente das circunstâncias que você esteja vivendo, se o terreno está bom ou está ruim, Ele está contigo. Aleluia. O problema é que pelo fato de Deus ter nos dado liberdade, diga comigo, liberdade de escolha, muitas vezes escolhemos mal. Essa liberdade de escolha que Deus nos dá, dentro dessa perspectiva do livre-arbítrio,
Nós podemos exatamente ignorar a vontade de Deus sobre nossas vidas e assumir a nossa própria vontade, ou então discutir com a vontade de Deus, tentando persuadir a vontade de Deus na minha vida, para que a vontade de Deus se amolde à minha vontade. É perigoso. É um ambiente muito perigoso, esse ambiente dessa liberdade, porque por hora, ou por muitas vezes, nós acabamos desobedecendo a vontade de Deus, e às vezes até lutamos contra ela. O problema de quem luta contra a vontade de Deus é que quem está lutando contra a vontade de Deus sempre vai sair com algo doendo. Lembra de Jacó? Alguma coisa vai doer em você. Então é melhor não lutar contra a vontade de Deus e se permitir ser levado por essa vontade, porque eu tenho certeza que será menos dolorido para a tua vida, será menos dolorido para a tua casa, será menos dolorido para a tua família. Eu não estou aqui dizendo que você não vai passar nenhum tipo de dificuldade, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Na tristeza tem de bom ânimo, nas lágrimas tem de bom ânimo. Ele está dizendo para alguém nessa noite: eu venci, você também vencerá. Bata na mão dessa pessoa e diga assim: tem de bom ânimo. Só que tem uma situação aqui que coisas estranhas podem acontecer. Diga comigo: coisas estranhas podem acontecer. E o que está acontecendo com essa família é exatamente uma coisa estranha, dentro de um território onde essa coisa estranha não poderia acontecer. Pergunta para mim por quê? Porque essa família está exatamente num ambiente geográfico que tem nome, e o nome que atrela a esse ambiente geográfico é um nome que traz vantagem. Só que o nome do ambiente e o que o ambiente carrega pelo nome que tem está totalmente opositor àquilo que a família espera que o ambiente ou o território do nome dê a ela. Pergunta para mim por quê? Porque eles estão exatamente dentro de Belém. E por que é estranho, pastor? Pergunta para mim: por que é estranho, pastor? Porque o significado de Belém é casa do pão. Como é que na casa do pão o povo está padecendo de pão? Como é que na casa do pão o povo está padecendo de dificuldade? Deixa eu liberar. Algumas coisas estranhas vão acontecer na sua vida, sim, mas deixa eu te dizer, é Deus se movendo na sua história para trazer um alinhamento na sua vida e te colocar no centro da vontade dEle. Casa do pão, diga comigo: casa do pão. Só que onde há fome, onde há escassez, onde há alguma dificuldade, isso aqui talvez choque algumas pessoas, porque o mais difícil das nossas vidas é realmente nós assumirmos que dentro de uma situação dificultosa onde nós estamos vivendo, é claro que algumas são provações, outras são disciplina. Vou falar de novo. Algumas dificuldades que podem sobrevir sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha casa, sim, pode ser provações. Outras podem ser mera disciplina. Deus me tratando, Deus tratando com a minha casa, para me trazer, me colocar no centro da sua vontade. Pastor, Deus trata, pastor também trata, e trata muito, talvez trate mais do que muita gente, para sempre estar no centro da vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: andar no centro da vontade de Deus não é fácil, não é para qualquer um, é para quem tem maturidade, quem tem verdade, e quem está disposto a renunciar, para cumprir o propósito dele na terra. Mas é melhor você renunciar ao mundo e viver a vontade de Deus. Aleluia. Então, onde havia fome, a evidência da disciplina de Deus. Porque aqui alguém pecou, alguém saiu da vontade de Deus aqui. E no tempo em que os juízes estão com a mão em cima do governo e não há rei, o povo está vivendo da forma que quer, do jeito que quer. E Deus se afasta repentinamente. Sabe o que é repentinamente?
Deus se afasta repentinamente do povo, do meio do povo. E onde Deus não está, onde Deus afasta a sua presença, irmãos, outra coisa entra, menos Ele. Outras coisas entram, menos Ele. Então Deus, Ele se afasta repentinamente. O texto vai dizer exatamente que a terra tem fome. E há um homem, coloca o texto por favor, capítulo 1, versículo 1, lê por favor, Moreno. E sucedeu, depois da morte de Josué. Não, é Ruth 1:1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Segurei. Então, houve a fome na terra que ele está. Só que a terra da fome, boleta, é a terra que Deus quer. O problema é que tem muita gente fugindo da crise, mas você não está fugindo da crise que tem na terra, você está fugindo da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que você passe por essa crise nessa terra que você está. Mas como eu não gosto de crise, Magnobaldo, a primeira coisa que eu faço é: vou fugir daqui. O que eu não sei, ou talvez eu sei, ou ignore o que eu sei, é justamente isso, que quem foge da crise que Deus estabeleceu, está fugindo da vontade dEle. Mas eu sei que aqui tem uma igreja viva, que entende a verdade absoluta do céu, e que com crise ou sem crise, vai estar com os pés fincados no território que Deus te estabeleceu. Vai. Saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. É uma família. Vê o 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Segue. E morreu Elimeleque. Ó, deu erro aqui. Porque quem saiu não saiu para morrer, irmão. A intenção desse pai de família era só passar um tempo lá, enquanto a crise estava instaurada. Quando a crise passar, o vento passar, a chuva passar, eu volto. Só que não deu tempo, porque para quem sai da vontade de Deus, talvez não dê tempo voltar. Bata na mão dessa pessoa, agora bata forte. Não bata fraco não, bata forte. Olha para ela, segura na mão dela assim, olha para ela. Tá querendo morrer, né? Deu até calor agora. Hã? Vai, Moreno, vai lendo. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Segura aí. O varão morreu. Ficou ela com os 2 meninos. E ficou ela com seus 2 filhos. Hã? Leu o 4, Moreno. Não, ela ainda, o 3, o restante do 3. Vai, o 3 então, Moreno. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Leu 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. O primeiro problema foi o quê? A morte de quem? Fala aí, quero ver você falar o nome dele. Fala. Até eu me embolei agora. O primeiro problema foi a morte de Elimeleque. O sacerdote da casa morreu. Fica mais fácil. O segundo problema é que os filhos que ficaram vivos vão pegar para si mulheres de Moabe, moabitas.
O povo de Israel era proibido de se ajuntar com os moabitas. Daqui a pouco eu falo por quê. Segundo problema. O primeiro problema foi a morte do varão. O segundo problema foi os filhos que casaram com essas mulheres. Vamos lá, vai de novo. E morreram também ambos, Misericórdia. Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então, para quem saiu do ambiente que era o ambiente da vontade de Deus na crise, e foi para um ambiente onde um ambiente que possivelmente tinha o que lá não estava tendo, algumas consequências virão sobre essa família. A primeira é que o marido morre. A segunda é que os filhos se casam com as moabitas. A terceira é que os filhos morrem. E sempre onde há um ambiente de morte, Everlon, fica alguém para contar uma história. Sempre onde há um ambiente de morte, alguém vai ficar para contar a história. Pergunta para mim por quê? Que é para você não errar, que é para eu não errar, que é para minha casa não errar, que é para minha família não errar. Então olha para um lado, olha para o outro e perceba que do seu lado, na frente ou atrás, tem alguém que passou por algum processo. Foi Deus permitindo para que você também aprenda com o processo de alguém e você não cometa o mesmo erro. Morreram. Lê, Moreno. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Dorme não. Quando o marido morre, os filhos morrem, que ela fica sozinha com as 2 noras que ela tem por filhas, ela escuta um fuxiqueiro que chegou lá e disse: ó, lá, que você desamparou por causa da crise, lá que você foi embora, Deus botou a mão lá, e o negócio lá, ó, tá de vento em popa. O negócio lá tá bom, ó. Deus está prosperando, a terra está abençoada, as famílias estão vivendo bênção de Deus. Lá tem milagre, lá tem cura, lá tem provisão, lá tem tudo, lá tem Deus. Lá o negócio tá fervendo. Só que detalhe do texto. Lê aí o 6. Então se levantou ela com as suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Dando o quê? Pão. Na casa do pão, o pão voltou a ser pão. O pão voltou. Eu lembrei de um negócio aqui, depois eu conto. Vê o 7. Pelo que saiu do lugar de onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. 10. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Escute aqui, certamente voltar, está no plural ou está no singular? Então as 2 disseram assim: nós vamos voltar. Preste atenção, há 3 erros que foram cometidos aqui que nós precisamos e devemos evitar. O primeiro é
E esses erros é geralmente dentro de ambiente de provações que nós iremos passar ou estamos passando em nossas vidas. Porque todos nós passamos por provações e dificuldades, correto ou não? Então o primeiro erro é justamente esse aqui. É o erro da incredulidade. Diga comigo, incredulidade. O que é a incredulidade diante dos meus problemas? É justamente quando eu começo a fugir, quando eu começo a imprimir fuga diante das dificuldades que eu estou vivendo na minha vida. Elimeleque, diga comigo, Elimeleque. Ele vai fugir com a sua família. E o interessante desse nome, Elimeleque, é que esse nome tem significado. Pergunta para mim, qual o significado, pastor? O significado do nome Elimeleque é: meu Deus é rei. Só que quem tem no seu nome o significado de meu Deus é rei, está rejeitando o Deus que tem no seu nome o significado de meu Deus é rei. Porque se Deus fosse rei da vida dele, ele não fugia, mas ele ficava. Ele não ia embora, mas ele permanecia. Deixa eu liberar sobre a tua vida nessa noite, vai. E deixa eu te dizer uma coisa: se você tem o seu Deus por certo, que ele é o provedor da tua vida, fica no ambiente da crise, porque ele é o Deus da crise e ele é o Deus da bonança. Ele é o Deus que passa com você no vale, mas ele é o Deus também que te levanta. Então ele tem um nome, meu Deus é rei, mas nas suas atitudes Deus não representa nada de reinado sobre a vida dele. Ele não coloca em prática o que está no seu nome. Ele deixa, na verdade, isso aqui é interessante que eu vou falar agora. Tem gente que tem Deus na vida enquanto você não tem que tomar uma decisão. Porque às vezes, quando eu vou decidir alguma coisa sobre a minha vida, eu chego para Deus e digo assim: fica aqui, que eu vou aqui resolver um negócio que é meu, não é seu. A propósito, há ambientes de mesa que Deus não pode nem ir com você, Há alguns bate-papos de WhatsApp que Deus não entra nesse grupo. Então, eu trago Deus para os ambientes que são convenientes para mim. Eu tiro Deus daquilo que são exatamente as decisões mais importantes, às vezes, da minha vida. Eu não trago Ele para decidir comigo ou decidir por mim. O pior de tudo é que Elimeleque, que foge desse ambiente de crise, mas é um ambiente onde há vontade de Deus, ele vai exatamente para o território do inimigo. Os moabitas são inimigos de Israel. O negócio é mais sério do que a gente pode imaginar ou pensar. Ele desloca exatamente 80 km. Irmão, 80 quilômetros é chão. 80 quilômetros é daqui em Camacan, se eu não me engano. É 80 quilômetros. Quanto tempo você gastou para chegar em Camacan hoje, mano? 40 minutos de carro. Vai de carroça, de mula, de boi, para tu ver quando vai a pé. Tem gente andando muito para sair da vontade de Deus só porque entrou em crise. E às vezes vai capengando, está se arrastando, que já está cansado, está assim, ó, andando, ó, mas está indo, só porque a crise chegou. Ele abandonou a sua terra de origem, e não somente a terra de origem que é sua, mas a terra que é de Deus e o povo que é de Deus, para se unir ou para ir para a terra exatamente dos inimigos. Os moabitas, eles eram exatamente descendentes de Ló, fruto de uma união de Ló. E na verdade não foi uma união simples, mas foi uma união incestuosa. Com a sua filha mais velha nascem os moabitas. Olha que negócio, que tragédia que está acontecendo por causa de uma crise.
Porque muitas vezes, quando nós não sabemos lidar com as nossas crises, nós proporcionamos à nossa vida esse ambiente trágico. O que está acontecendo aqui na vida dessa família é isso: um ambiente trágico, um território trágico, uma vida trágica, uma vida que vai ter morte, que vai gerar morte, que vai ter morte, vai gerar morte. Mas é melhor você ficar onde tem vida na crise, do que você sair da crise que tem vida e ir para o ambiente de morte. Eles eram inimigos de Israel, e essa inimizade, ela causou perdas para Israel, quando eles invadiram Israel por 18 anos. Era um povo muito orgulhoso, Everlon. Um povo que se achava autossuficiente. Qual foi a consequência desse casamento que Elimeleque fez? Morte. Diga comigo, morreu. Os filhos se casam com as moabitas, e os israelitas eram proibidos de se relacionar com as moabitas. Só para você perceber a gravidade desse relacionamento dos filhos com as moabitas, escute isso aqui. É que as moabitas, elas foram exatamente as mulheres que seduziram o povo de Israel no deserto e os fizeram pecar com imoralidade e idolatria. Você sabe o que aconteceu com isso? Todo mundo que se aproxima de moabitas morre. Aqui morreram 24 mil. Então há relacionamentos, pessoas que vai trazer. Você sabe, vai trazer. E não tem nada a ver com aquele culto fúnebre que você quer que eu faça para você. Não vou fazer esse culto fúnebre. A morte que eu estou falando aqui é de morte espiritual. Porque quando a gente pensa em morte, a gente pensa logo no caixão, né? Mas a primeira morte é a espiritual. Olha para essa pessoa com muito cuidado, para ela não ficar chateada com você. E diga para ela: sai fora dos moabitas. Você não acha pouco 24 mil no deserto, mais 3 varões dentro de uma família só. E olha, eu vou te falar, viu? Parece que homem morre mais rápido. Noemi não morreu. Então entenda. O que era um escape, ou aparentemente um escape, cuidado com essas válvulas de escape que aparecem na sua frente. Porque muitas vezes a gente está no caminho, e no caminho tem pedra, tem espinho, tem dificuldade, tem tudo que vem pela frente num caminho. Todo caminho vai ser assim, irmão. E eu preciso entender que eu não nasci para viver dentro de atalho. Para de pegar atalho, para de ficar inventando moda, inventando coisa, e vai viver o propósito, ainda que seja dolorido na tua vida, ainda que tenha momentos que você fique sem um tostão no bolso, ainda que tenha momentos que seu filho esteja em casa, como a minha filha está agora doente, mas eu deixei a mulher em casa e eu estou aqui cumprindo o propósito. É sobre isso. É sobre você entender que vale a pena pisar em espinho dentro do caminho. O que não vale é pisar em terra seca dentro do atalho. Então o que era um escape resulta em morte. 3 mortes, diga comigo, 3 mortes. 3 viúvas, 3 funerais e 10 anos em Moabe, para quem ia passar só um tempo, para quem ia só de passagem. Porque tem ambientes que a gente sai da crise e procura um ambiente da bonança, que a gente acha que vai passar 3 dias, passa 10. Eles foram, Catiúcia, para passar lá um tempinho rápido. 10 anos. 10 anos é uma década, irmão. Em 10 anos muita coisa acontece, Jaqueline. 10 anos.
A primeira coisa que eu falei que nós não podemos ter é o quê? Ninguém lembra. Hã? Fala alto aí, minha filha. Fica de pé aí e fala. Incredulidade, a primeira coisa que nós não podemos ter. A segunda coisa que nós não podemos ter, exatamente, a dissimulação. Diga comigo, dissimulação. Quando é que eu sou dissimulado? É quando eu tento esconder os meus erros. Interessante dizer aqui que Deus, quando Ele vem, Ele visita o seu povo em Belém, mas não visita a sua filha Noemi, desobediente. Ela só ouve falar que lá em Belém está tudo bem. Quando ela toma, Letícia, dá um glória aí. Quando ela toma a decisão de voltar para a sua terra que é Belém, ela não volta porque se arrependeu de ter saído de lá. Porque ela volta? Porque lá o quê? Tinha pão. Eu entendo com isso aqui, é que nem todo mundo que volta, volta arrependido. Volta porque está sentindo falta de alguma coisa. Ela está voltando porque ela está sentindo falta. O que ela tinha voltou a ter lá, não aqui onde ela está. Porque o ambiente que ela tinha lá, ela desprezou e veio para cá. Só que quem está em crise tem um problema. Pergunta para mim qual. Você pode até mudar de lugar, a crise vai lhe acompanhar, se você fugir. Agora, se você estiver na vontade, não. Olha para essa pessoa e diz: fica no lugar. E se você sair do lugar, fala: não venha para onde eu estou não, viu? Que é para você não trazer crise para mim. É sério, irmão. É sério, irmão. Fica no centro da vontade de Deus e passa por tudo, mas fica. Ela resolve voltar, mas não resolve voltar para se confessar, mas por conta do pão que tinha. E é preciso a gente tomar cuidado com certas decisões que nós tomamos baseados em motivações erradas. A decisão até que é correta, mas a motivação é errada. Coloca o texto, por favor, de Isaías 55:7. Isaías 55:7. Lê, Moreno, rápido. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O tornar é para quem? É para Deus ou é para a casa do pão? Porque quando eu torno para Deus, o pão me acompanha. Agora lê outro texto aí, Provérbios capítulo 28, versículo 13. Moreno, você vai ler no modo 2x. Como é os 2x? Hã? Pronto, peguei. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Lê em 1x mesmo, Moreno. O que encobre as suas transgressões. Aplauda Jesus pela vida do Moreno. Mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então eu tenho que voltar, mas eu tenho que voltar arrependido. O terceiro erro que eu não posso cometer é justamente o erro da amargura. Porque toda vez que eu estou amargurado, eu tenho que culpar alguém. A primeira pessoa que eu culpo é Deus. Diga que você nunca culpou Deus. Até eu já culpei. Deus, o Senhor me colocou nesse lugar. A gente tem mania de ter a síndrome de Adão. Foi a mulher que o Senhor me deu.
Muitas vezes nós culpamos Deus pelas nossas provações. Noemi entra nisso. Coloca o texto, Ruth capítulo 1, versículo 19 ao 22. Vai, Moreno. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Segura. Noemi sumiu 10 anos de Belém. Quando ela volta toda carregada de marca. Porque quem sai em crise, quando volta, volta na crise. E a crise deixa marcas na gente. Ela está entrando em Belém também. Ih, é o Noemi ali, ó como ela está. Vai, Moreno, vai, vê. Porém ela lhe diziam: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Escute, lê de novo aí, Moreno, por favor. Porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela disse o quê? Não me chamei de quê? De Noemi. Não me chamei de quê? De Noemi. Por quê? Pergunta para mim por quê? Porque Noemi, o significado é agradável. Ela está dizendo: eu não estou agradável, não me chame de Noemi, eu não sou agradável, mas me chame de Mara, porque Mara significa eu estou amarga. Só que até aí tudo bem, ela está dizendo eu estou amarga, mas ela vai culpar alguém. Ela vai culpar quem? Porquanto, vai, porque grande amargura me tem dado quem? O Todo-Poderoso. Quem está dando amargura para ela? Não, quem deu amargura para ela não foi Deus não, meu irmão. Quem deu amargura para ela foi a decisão que ela tomou de sair do lugar da promessa, achando só porque tinha uma crise aqui, e foi procurar guarida ali. Então a amargura não tem nada a ver com Deus, é a decisão que ela tomou. Vai no 21. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Peraí. Que crise é essa que essa mulher está vivendo? Ela está dizendo que saiu da casa do pão cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez retornar. Não, peraí. O que Deus tem a ver com isso, com essa decisão? Quem decidiu ir 80 quilômetros para as terras de Moabe, porque achou que lá ia ser o melhor lugar para ficar, foi ela. Não, eu vou voltar agora vazia, porque foi Deus. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque pois me chamareis de Noemi. Gerou uma crise de identidade em quem está vivendo uma crise. Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Nós temos que parar com essa mania de culpar Deus dentro de processos que nós mesmos criamos para nós. Nós precisamos ter maturidade suficiente. Olha para cá, deixa as crianças lá. Nós temos que ter maturidade suficiente para entender exatamente isso, que há coisas que foi eu que trouxe para a minha vida. Há situações que fui eu mesmo que causei na minha vida. Deus não tem culpa disso não. Agora Deus pode entrar nessa situação para me ajudar a resolver ela. Vou falar de novo. Deus pode ajudar nessa situação para te ajudar a resolver ela, mas não culpe Ele pelas decisões que você tomou. Eu vou liberar essa palavra sobre a tua vida. Ainda que as coisas estejam embaraçadas, porque errar é humano. Eu sei que muitas vezes a gente faz alguma coisa e comete coisas que não agradam a Deus, e traz situações e coisas para a nossa vida que vão trazer em nós embaraços. Mas há um Deus que é capaz de mudar a tua história, fazer de volta. Amargura, diga comigo, amargura. 10 anos longe da terra, quando ela volta depois de uma década, ela está carregando marcas de dor.
Porque se tem uma coisa que causa em nós cicatrizes, irmãos, é quando a gente sai da geografia da bênção. Deixa eu lhe falar um negócio aqui, quem quiser pode anotar. Eu estava meditando sobre isso, eu descobri o seguinte, que na geografia da bênção Deus está trabalhando. Diga comigo, na geografia da bênção Deus está trabalhando. Só que na geografia que eu invento, Deus me deixa trabalhar sozinho. Na geografia da bênção Ele trabalha por aqueles que nele... eu estou em crise, mas eu estou esperando por Ele. Eu estou no vale, mas eu estou esperando nele. Eu estou no processo, mas eu creio nele. Já disse, eu sei que o meu Redentor vive, eu creio nele. Então enquanto eu estou na geografia da bênção, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Agora quando eu saio da geografia da bênção e eu vou para a geografia que eu invento, Ele vai assim, trabalhe sozinho, eu vou deixar você se... Deu vontade de falar, quase eu falo. Miserável, vai, fica aí. Precisa aprender. Largar de ser besta. Só que Deus vai dar a Noemi aqui uma oportunidade. Diga comigo, oportunidade. E onde há vida, há oportunidade. Um dos maiores recursos que Noemi tinha aqui para um recomeço. Everlon, Belém deixa de ser a casa do pão para ser a casa do recomeço. Porque enquanto ela está lá, já que é casa do pão, mas quando ela resolve voltar, para ela o que é pão é recomeço. É recomeço. É recomeço. Talvez chegou alguém aqui hoje, sabe, veio atrás de pão, ou veio porque está necessitado de alguma coisa, mas Deus está me fazendo te dizer nessa noite, é recomeço na sua vida. O que você pensa que é pão, é recomeço. O que você pensa é recomeço. É uma oportunidade que Ele está lhe dando. O maior recurso que essa mulher tem é Ruth. Porque Deus vai usar Ruth, uma moabita, para abençoar Noemi. Negócio maluco. Porque, irmãos, enquanto Orfa desistiu de seguir no caminho, lembra que eu falei do plural, que as duas tinham dito, voltaremos contigo? Orfa desistiu. Ruth decidiu ir com ela. Porque Orfa estava ligada à circunstância. Qual era a circunstância de Orfa? A terra, mamãe, papai, a sua história no ambiente. Mas enquanto Orfa estava ligada à circunstância, Ruth estava ligada a uma aliança que ela fez com Noemi. E antes de falar sobre a aliança, eu queria fazer menção aqui que há alianças também geográficas que nós fazemos. Mas do que pessoas também é uma geografia que nós estamos. Uma completa a outra. E muitas vezes estamos perdendo alianças, irmãos, porque estamos entrando nessa vibe, se eu posso dizer uma palavra mais de Orfa. Eu estou ligado ou estou ligado a uma circunstância. Enquanto está aqui, eu estou aqui. Porque alianças me faz transicionar dentro de ambientes que são territórios que eu não queria botar o pé. Mas eu vou porque eu tenho uma aliança com alguém, ou com a geografia. Eu faço porque eu tenho uma aliança. Eu nem queria fazer, mas eu faço. Há coisas que são tão simples, mas reverberam a aliança que nós temos. Quando Ruth decide ir, ela está decidindo ir porque ela tem uma aliança com Noemi. E essa aliança é gerada dentro de um hábito. Pergunta para mim qual? Gratidão. Porque quando tudo se vai, o que fica é a gratidão.
Porque gratidão é um hábito de aliança. A gratidão é um hábito de aliança. Belém é esse lugar do recomeço. Aqui agora não representa a casa do pão, mas representa esse lugar de recomeçar. Noemi precisa recomeçar. Para Orfa, Moabe é o melhor lugar, o melhor território para ela estar. Mas para Ruth, o seu lugar não é Moabe, mas é Noemi. É muito mais que um ambiente geográfico, Cíntia. É o que aquela pessoa representa para ela. E agora eu estou concluindo aqui, estou indo para o final da mensagem. Queria que você entendesse mais um pouco sobre isso. Que há ambientes que não é pela circunstância geográfica que o ambiente lhe proporciona, mas é sobre alguém que lhe carrega para esse ambiente. O que essa menina tem com essa mulher é muito mais do que uma geografia, Everlon, mas é uma aliança de maternidade. E para os paternos que gostam da palavra paternidade, há alianças que são geradas dentro de um ambiente de paternidade também. Eu não quero nem saber. A única coisa que eu tenho para lhe dizer é que o seu Deus será o meu Deus. Quando ela está dizendo isso, ela está dizendo: eu estou me convertendo àquilo que você acredita. Eu estou assumindo o Deus que você crê. Eu estou assumindo a bênção que você tem. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. O teu território será o meu território. Olha, Noemi, escute. Eu estou mudando a minha identidade hoje. Estou assumindo uma identidade nova. Levanta a mão. Mas levanta no alto. Se tiver duas, levanta duas. Deixa eu liberar sobre a tua vida. Deus vai fazer você entender que muito mais do que um ambiente geográfico, é uma aliança que você tem. Uma aliança que você tem. Eu me lembrei de um texto que fala, já estou concluindo, eu espero. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 67. Jesus antes está vindo num discurso muito duro. E ele olha para os seus discípulos e vai dizer: vós também. Aquele povo ouve aquele discurso de Jesus e vaza, vou embora. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: vocês também vão? Vocês também estão desejando ir? Pedro olha para Jesus e vai dizer o seguinte: ele não disse para onde iremos, porque Pedro não estava atrelado a uma geografia, mas ele estava atrelado a uma pessoa. Para quem iremos nós? Você precisa entender que você está atrelado não a uma geografia, para onde, mas você está atrelado a para quem. E para quem você tem que ir é para os braços do seu Pai, aquele que derramou o sangue na cruz do Calvário pela tua vida, aquele que tem o poder de mudar a sua geografia, tirar você do ambiente de crise e transformar a sua história. A decisão de Orfa talvez não tenha sido uma decisão que eu posso julgá-la errada. Ela tinha os seus motivos, as suas motivações para continuar no ambiente onde ela foi gerada. Ela foi gerada em Moabe. Só que Ruth resolveu mudar de vida. E quem resolve mudar de vida, muda a história de alguém. Porque não é sobre a sua e sobre a minha vida, mas sobre a vida de pessoas que estão ao nosso lado. Eu tinha mensagem para mais 1 hora de relógio aqui. Tem tanta coisa nessa história. Talvez eu divida essa mensagem em 2 partes. Mas a verdade é que eu vou concluir aqui agora, é que quando tudo se vai, que fique a gratidão, irmão. O sogro de Ruth se foi, mas foi o sogro dela que gerou o seu marido. Diga comigo: sou grato. O marido de Ruth se foi, mas a minha sogra que gerou meu marido, diga comigo, sou grato.
Se for o marido, se for o sogro, se for o marido, ficou a sogra. Imagina aquela mulher olhando para a sogra e dizendo assim: peraí, o meu sogro se foi, o meu marido se foi, ela ficou só. Eu tenho uma dívida de gratidão a essa mulher. Se eu tenho uma dívida de gratidão a ela, eu tenho uma aliança com ela. Porque só tem aliança quem é grato. Só tem aliança quem é grato. Quem é grato anda 2 milhas quando alguém te pede para andar 1. Quem é grato vai te atender quando você tiver necessitado. Quem é grato vai abrir a porta para alguém quando alguém bater em sua porta. Por conta de um ato de gratidão, essa menina muda tudo. E eu aprendi aqui que as bênçãos que eu tenho, as bênçãos que vêm na minha vida, escute isso aqui, porque muitas vezes há alguns abençoados que se tornam ingratos. Só que não existe bênção flutuante. Ei, escuta, a bênção ela não vem, ó, e chega num ambiente como esse aqui, olha para Claudinha e diz assim: Claudinha, permita melhorar isso aqui. Ela pode até vir flutuando. Um dia, Márcia, Deus olhou do céu, encontrou um menino no meio do deserto, rejeitado pelos pais, rejeitado pela casa, fazendo um serviço sujo, cuidando de ovelhas, lutando com leão e com urso, e nas horas vagas tocava a harpa adorando aquele que tinha dado a ele a vida. Deus olha do céu e diz assim: Samuel, Samuel, se levanta, vai lá na casa de Jessé, que eu vou ungir um rei de Israel de dentro daquela casa. Deixa eu te falar uma coisa: Davi foi rei em Israel, mas a bênção, a unção que derramou sobre a vida dele, passou na mão de alguém, passou pela mão de alguém. Não rejeita a mão de alguém que Deus colocou do teu lado para te abençoar. Não rejeita, porque a bênção vai passar por alguém para chegar na tua vida. Dá um glória, dá um aleluia. Eu aprendi aqui, segura aqui, ó, que o caminho da gratidão é um caminho tão excelente que me leva a lugares excelentes. É interessante dizer que o significado do nome Ruth é amiga, companheira. E quando é feita a junção desses dois significados, o que dá é a amizade. Porque a gratidão, irmão, e eu encerro a mensagem agora,
gratidão tem o poder de me colocar, escute, na rota da bênção. Duas coisas que a gratidão tem o poder de me colocar, baseado no texto. Primeiro, me coloca na rota da bênção. Segundo, Everlon, me coloca na genealogia da promessa. Vou pedir para Maurino ler 2 textos aqui, eu encerro. Na rota de quê? E na genealogia de quê? Ruth é o quê? Moabita, correto? Ruth é o quê? Coloca o texto. Ruth capítulo 4. Segurei. Deus mudou a programação e colocou na vida de Ruth um Boaz. Boaz vai casar com Ruth. Não dá para eu falar muito sobre isso aqui, porque já estourou meu tempo. Mas quando Boaz casa com Ruth, o texto vai dizer que Ruth dá luz a Obed. Lê o versículo 13 aí, capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição. E ela teve o quê? Teve um filho. Ela teve o quê? Um filho. Agora vamos lá. Vai do versículo 17 em diante. Se você não entender, não der um glória agora. Vai. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Peraí, rapaz. Fala assim, uau. Faz para uau. Eu gosto que você fala uau. Ruth é o que? Moá? Hein? Só que Ruth passou por um processo de quê? De Quando ela disse para Noemi o que? O seu Deus será o meu? O seu povo será o meu? A sua geografia será minha? Eu sou grata a você, então vou com você. Tudo que é teu é meu. Escute, Deus vai colocar na vida dela um Boaz. Boaz casa com ela, ela tem um menino. Como é o nome desse menino? Fala. E chamaram o seu nome de quê? Chamaram o seu nome de quê? Este é o pai de quem? Jessé é pai de quem? Lê, Moreno, vai! Vai, Moreno! Estas são, pois, as gerações de Perez. Perez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab. Vai, Moreno! E Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Vai! E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. A gratidão vai te colocar na rota da promessa e na geologia da bênção. Agora escute, não acabou não. Vai lá para Mateus 1, eu acabo agora. Marca esse negócio no bumbo. Marca. Mateus 1. Só para confirmar, para você dar um glória melhor. Mateus 1. Vai. Lê. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vai, 2. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar, e Perez e a Zerá, e Perez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Vai! E Salmão gerou a de Raabe, a Boaz
Peraí, rapaz. A Moabita entrou na genealogia de Jesus. Fala de novo, Moreno. Fala aí que alguém não entendeu não. Fala. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e a Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Vai. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão. Vai. Daqui foi Daqui foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão. Vai. E Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou Meu sonho era pregar na genealogia. Vai. a Josias, e Josias gerou Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. Agora segura aí. Vai. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou quem? E Jacó gerou a José, Marido de quem? marido de Maria, Da qual nasceu da quem? qual nasceu Jesus, Que se chama quem? se chama Fica de pé glorificando a Ele. O caminho da gratidão é esse. Meu Deus. Olha para essa pessoa do seu lado e diz: seja grato. Seja grato. Deus vai te levar a caminhos. Moreno, sobe aqui e canta aquela música. Aquela que você cantou. Como é?